얘들아! Sábado é dia de vlog, mas como vocês sabem, em São Paulo tudo está fechado. Eu resolvi fazer assim, no quarto mesmo, pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que vocês me perguntam muito e começaram a me perguntar mais depois do meu último vídeo da quinta-feira dos lindinhos, sobre eu ir estudar na Coreia do Sul. Então, muitas de vocês me perguntaram o que precisa, como que faz, como que eu escolhi, qual que é o processo. E eu vou abrir com vocês aqui como que foi a minha experiência, né, de seleção da faculdade, de inscrição, de aprovação. E aí, de aprovação pra frente eu não posso falar, porque como vocês sabem, mesmo eu passando na faculdade, eu não vou pra Coreia do Sul estudar por conta do Covid, né? Como a Covid ainda tá muito forte, a Coreia não está emitindo visto, mesmo para estudante. Então é uma coisa que eu vou ter que esperar, e se eu quiser ir para a Coreia estudar, eu vou ter que refazer todo o processo. Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no nosso querido Google e escrever faculdades para estudar na Coreia do Sul. Lembrando que o meu objetivo de ir para a Coreia era para estudar língua coreana, eu ia fazer Hangugeo, língua coreana. Diferente de algumas pessoas que vão para lá em faculdades para fazer cursos específicos, então, sei lá, arquitetura, moda, design, qualquer curso de formação. Eu já sou formada em publicidade e propaganda, já sou formada há 6 anos, então meu objetivo era ir para a Coreia estudar língua. Seria a mesma coisa do que você ir para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, estudar curso de inglês. Eu ia fazer um curso de língua coreana em faculdade. Aí eu pesquisei então no Google as faculdades que tinham o curso, né, de Hangugeo, de língua coreana, e tinha lá as 10 melhores faculdades. E aí, gente, eu comecei com um trabalho de formiguinha, que foi mandar e-mail para todas as faculdades, perguntando como que era o curso, perguntando preço, perguntando durabilidade. Comecei a perguntar tudo, eu comecei a fase de orçamento, basicamente. Então eu mandei e-mail para umas 10 faculdades, mais ou menos, não, umas 7 faculdades de Seul e umas 3 faculdades de Busan, porque eu tava também cogitando em talvez estudar em Busan. E aí, conforme eles iam respondendo, eu ia fazendo uma planilha, eu tenho uma planilha com todas essas informações para ter uma noção de preço, ver o que era mais caro, o que era mais na média. E eu tinha o objetivo de ficar durante 6 meses, então eu pagaria um curso de 6 meses. Pagando o curso de 6 meses, você tem direito a um visto de estudante que chama D4, é o visto D4. Com esse visto você consegue ficar 6 meses na Coreia, né? Você não precisa ficar entrando e saindo. E também você pode trabalhar meio período lá na Coreia. Depois que eu fiz todo esse levantamento, né, de preço mesmo, eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, ver um pouquinho como era a universidade, o que as pessoas falavam de cada universidade. E no fim eu cheguei em uma, que foi a que eu mais gostei, que é a Universidade Chunghwa. Essa foi a que eu mais gostei, assim, não tem um porquê, mas eu gostei muito do campus, gostei dos vídeos que eu vi na internet, foi muito de feeling, eu gostei muito dessa. E eu também deixei uma faculdade como plano B, porque eu poderia não passar na seleção, né? Então eu coloquei uma outra faculdade como plano B, que foi a faculdade Songshir. Só que eu realmente deixei lá como plano B, porque lá tem bastante brasileiros que frequentam, né? E aí eu fiquei com um pouco de receio de acabar indo para essa universidade. Obviamente eu ia acabar me aproximando dos brasileiros e não aprender a língua como eu queria. Então a Songshir era a minha segunda opção e a minha primeira opção era a Chunghwa. Comecei a levantar os documentos que eu precisava. Então, quais são os documentos que eu precisei? Então, passaporte, eu já tinha passaporte, então uma cópia do passaporte. RG, uma cópia do RG. Como eu já fui casada, eu precisava de uma cópia da minha averbação do divórcio, traduzida para o inglês, oficial, né, para o inglês. Uma cópia do meu diploma da faculdade, também traduzida para o inglês. E meu extrato bancário comprovando renda. Se eu não me engano, foram esses 5 documentos que eu precisei. A parte mais chatinha desses documentos foi a transcrição, então eu tive que pagar uma escrivã. Eu tive que pagar uma profissional que trabalha com tradução averbada, né, tradução válida, né, com carimbo de cartório. Então eu contratei essa pessoa, eu traduzi o meu diploma,
traduzir a minha certidão do divórcio e também traduzir, acho que a minha certidão de nascimento. Porque como eu fui casada, o que vale é a minha certidão de casamento com a averbação do divórcio. Se você não é casado, você vai precisar da sua certidão de nascimento. E aí, com esses documentos na mão, eu comecei a fazer a inscrição. Na Sunshire, a inscrição era por e-mail, então eles mandavam a lista de documentos, você jogava lá a lista de documentos para eles. E na Chunwan, a inscrição era 100% online, então cada semana eles avaliavam as etapas e você ia preenchendo. O processo da Chunwan eu achei mais robusto, assim, né? Porque eu tive que subir os documentos e fazer uma apresentação pessoal. Então eu tive que colocar o porquê eu estava querendo estudar língua coreana, o que eu fazia da minha vida, é um resumo assim de você, né? Qual o meu plano de estudo. E aí eu fui muito sincera. Eu falei que eu cresci numa comunidade coreana por conta da igreja. Falei que desde pequena eu sempre estava envolvida em tudo de cultura, tanto de comida, como de convivência com as pessoas, como de novela. Contei um pouquinho mesmo a minha vida. E aí depois falei um pouquinho da minha carreira no Brasil, o que eu fazia, o porquê que estudar língua coreana era interessante para minha carreira também, qual que era o meu objetivo final. E falei que eu tinha a intenção de estudar umas 4 horas por dia, assim, né, fora as aulas, né, de 3 a 4 horas por dia, e fazer turismo nos tempos livres, né, se eu tivesse tempo livre, e também conseguir um emprego de meio período, se isso fosse possível. Se eu conseguisse um emprego de meio período, eu diminuiria um pouco as minhas horas de estudo, porque eu estaria praticando, né, o meu coreano na prática. Bom, aí eu mandei a inscrição e depois que você faz todas as etapas, você tem que esperar. O maior impeditivo para você não ser aprovado, eu acredito que seja a questão do dinheiro, porque eles pedem o comprovante bancário porque você precisa comprovar o mínimo de $10.000 na sua conta. $10.000 hoje é uns 60 mil reais, tipo, é uma grana, né? Então, o maior impeditivo é a questão da comprovação bancária. No meu caso, o dinheiro que eu comprovei era meu dinheiro, então eu mandei a minha comprovação bancária e o meu documento. Mas se o dinheiro é do seu pai, do seu avô, do seu marido, o que seja, você tem que mandar a comprovação bancária, né, o extrato bancário, e você tem que mandar o documento de quem é responsável pela conta. Então essa parte de finanças, assim, eu achei a mais complicadinha. Até porque na Coreia eles têm mais zeros que a gente, né? Então quando eu mandei o meu certificado bancário, uma das universidades entendeu que eu não tinha o dinheiro suficiente, porque a moeda é diferente. Aí eu expliquei, eu falei, olha, acho que tem alguma coisa errada, porque a moeda no Brasil é assim, a moeda de vocês é diferente. Aí no dia seguinte ela respondeu, ai, nossa, desculpa, obrigada pelo esclarecimento, aprovado e tal. No fim eu acabei passando nas 2 universidades. Eu passei primeiro na Sunshire, que era meu plano B, né, então eu fiquei esperando. E aí depois eu passei na Chunwan, que era meu plano A, então eu tinha ficado muito feliz. Mas como vocês já sabem, por conta do corona, né, eu acabei não dando continuidade. Mas a etapa final, eles me mandaram um boleto, era só eu pegar esse boleto e pagar. Eu acho que você consegue pagar no próprio banco, porque já vem é como se fosse um boleto, mas é como se fosse uma nota fiscal que eles mandam. Não sei direito, não lembro, eu tenho a carinha dela, mas não vou pôr aqui porque tem meus dados, né? E aí você manda lá e paga. Ou você imprime, vai no banco e paga. Eu acredito que pagar é o de menos. Aí depois você manda o comprovante para a universidade e aí você tá aceito. E aí você me pergunta a questão de valores. Claro que valores são muito amplo. A Coreia, ela separa o ano em estações do ano. Então você começa o ano com o curso da primavera, depois vem verão, depois vem outono, depois vem inverno. Eu começaria a estudar no semestre, que eles chamam, mas semestre são 3 meses de primavera. Então eu ia pegar março, abril, maio. Aí como eu ia fazer 6 meses, eu também ia pegar mais um semestre que seria de verão. Então maio, junho, julho, agosto. Então eu ia fazer esses 6 meses. Então o valor por semestre, que estaria por 3 meses,
é em torno de $1.500 até uns $1.800, eu acho que é na média. Mais do que isso eu já acho muito caro. Então tinha uma universidade, Sorte, que é uma universidade de Seul, muito famosa, que o semestre, né, 3 meses, eles estavam cobrando acho que $2.700. Aí eu já achei muito caro, porque fora você pagar o semestre, você ainda tem dormitório, você tem matrícula, você tem apostila, não sei o que, você tem seguro. Então tem outras continhas que você acaba pagando, né? Assim, no todo. Então, o valor da faculdade em si é mais ou menos isso. O dormitório, se eu não me engano, ficava mais ou menos em torno de uns $1.500 a $1.900. Isso os 6 meses, né? Então, os 2 semestres ficavam mais ou menos esse preço. E a gente sabe que dormitório, assim, hospedagem na Coreia é muito cara. Então, no meu caso, eu achei realmente que compensava pegar dormitório. Eu ia pegar um dormitório dividindo com mais uma pessoa. Não queria pegar com muita gente, até para ter mais privacidade. Então, eu optei seguir com um dormitório. Mas, eu tenho uma amiga que mora na Coreia, mas eu achei que eu ia acabar atrapalhando ela, porque cada uma ia ter uma rotina, um horário. E faz muitos anos que eu não estudo. Então, pra mim, eu queria pegar um dormitório já na faculdade pra eu acordar, já tá no campus e ir pra aula, pra não ficar com preguiça de pegar metrô, ônibus cheio. Então eu decidi realmente ficar em dormitório. As principais informações são essas. Eu percebo que tem muita gente aqui no canal que quer tudo mastigadinho, mas assim, se é uma coisa que você quer, você precisa pesquisar. Eu fiquei uns 4 meses pesquisando. Então, antes de eu escolher a universidade, olhando o preço, fazendo planilha, eu realmente tinha planilha com todos os preços. Então, assim, eu me organizei pra escolher uma faculdade que eu não fosse me arrepender, porque querendo ou não, gente, é uma grana. Você não pode escolher qualquer uma e ir por ir. Você precisa escolher alguma que você realmente se sinta em casa. E a universidade que eu escolhi foi uma que eu realmente me apaixonei, assim, por tudo nela. Eu falei, não, é essa universidade que eu vou e ninguém tira isso da minha cabeça. Eu não tinha por que ser reprovada, porque eu cumpria todas as etapas. Eu tinha diploma da faculdade, eu tinha a quantidade de dinheiro que precisava, eu tinha um resumo bom, né, um motivo bom para estudar coreano, mas eu fiquei com medo, porque sempre pode ser que alguma coisa aconteça, tem alguém que seja mais interessante do que eu, porque são vagas limitadas, né? Eles têm acho que umas 3 turmas por ano, 3 turmas por semestre, depende da universidade, mas não são muitas turmas, né? Então corria assim um risco de eu não ser aprovada. Mas por sorte eu fui aprovada nas 2 universidades, né? A que eu queria e a plano B. E aí, por conta do corona, eu mandei e-mail para as 2 universidades, agradecendo, falando que eu tava muito animada, que eu tinha passado, mas que por conta do corona eles não estavam emitindo visto D4, até para saber se a faculdade conseguia me ajudar com a emissão de visto. Mas infelizmente as 2 faculdades responderam que era uma pena, que eu tinha esse impedimento, né, de ir pra Coreia, e que se eu quisesse me inscrever de novo, eu teria que fazer as etapas de novo. Mas como eu fui aprovada uma vez, não teria motivo para a faculdade que já me aprovou me reprovar, sabe? Não faria sentido. Então, o que eu falei para vocês, eu acredito que realmente não seja a hora para eu ir ainda. Mas tá tudo bem, eu acho que os planos de Deus são feitos como devem ser feitos. Mas um dia eu ainda vou pra lá, vou estudar, vou realizar esse meu sonho, né? E vocês estarão comigo, vamos fazer vlogs, comer bastante comidinhas na rua. E assim, querendo ou não, agora com pandemia, eu não conseguiria fazer nada disso pra vocês. Eu não teria conteúdo assim recheado pra vocês, né? Então eu realmente acredito que as coisas acontecem como devem acontecer. Eu tô muito em paz, fiquei muito ansiosa, sofri um pouco no começo, mas agora está tudo bem. Eu espero ter ajudado, eu dei as informações mais básicas para vocês, os documentos que vocês precisam, por onde começar, né? Como escolher a universidade que você quer.
acho que esses são os primeiros passos. Então, se você tem vontade, faz essa pesquisa. Sendo bem sincera, não adianta você querer ir agora, porque acho difícil conseguir entrar. E também, se você conseguir entrar no país, as aulas estão sendo online. Então, você vai pagar o mesmo valor de uma aula presencial, sendo que você vai ficar no quarto do hotel, do dormitório, fazendo aula online. Eu, honestamente, não sei se vale a pena, porque uma das coisas mais importantes para você aprender língua é justamente você ter a experiência. Então, você ter conversação, você conversar com as pessoas, você sair na rua, andar de metrô. Assim, essa experiência de vivência é, assim, 90%, 80% vai, para você realmente começar a falar uma língua, assim, bem, você praticar. Mas se você realmente tem essa vontade, não liga de fazer online, se joga e vai. Mas meu conselho seria esperar para realmente ter uma experiência digna, né, do que é uma experiência que vocês esperam, que foi o meu caso. Como eu já fui para a Coreia antes da pandemia, eu sei como a Coreia é. A Coreia é incrível. Eu jamais aceitaria ficar presa num quarto, sabe? Não dá pra ficar presa num quarto. Você quer fazer as coisas, você quer conhecer, você quer andar, você quer ver gente. Então, acho que são escolhas, assim. O vlog de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se eu tirei as dúvidas. Se tiverem mais dúvidas também comenta, porque eu posso fazer um segundo vídeo sobre esse tema. E manda pras amigas, já curte, deixa seu like, compartilha. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Um super beijo e até a próxima. Tchau!